Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso Evangelho e radiação da noite de hoje. Que as estrelas do céu nos iluminem o caminho e façamos como os 3 reis magos que seguiu a estrela maior, que é nosso amado Jesus, nosso irmão, mestre e guia de nossas almas. Que possamos aprender com seus ensinamentos. Que Deus, nosso Pai, nos envolva com sabedoria para que possamos suportar todas as tribulações da vida terrena. Nesta encarnação, aprendamos com Ele. Vou ler um trechinho agora do nosso livrinho Boas Ideias, Pastorinho. No item 53, convidar para almoçar ou jantar em sua companhia. É um meio de estar com alguém que talvez esteja necessitando de uma palavra amiga, um gesto de apoio, um estímulo ou 2 horas de convívio afetuoso, talvez devolva àquele coração a alegria e o entusiasmo de que se acha necessitado. A atenção sincera de um amigo nas horas de crises reacende as esperanças e reanima o espírito. A solidão dói e quando a face é de crise, dói mais ainda. Mesmo independente dessas situações, se você tem possibilidades, convide sempre alguém para estar com você, no suave clima da amizade. Abra o seu coração e convide o companheiro para entrar. Assim, Jesus fez, convidou todos para entrar e conversar e dispor os seus ensinamentos. Amados irmãos, vamos dar início ao nosso Evangelho e radiação. Que assim seja. Boa noite, nossa prece de agradecimento. Senhor, nós agradecemos o bom dia que tivemos hoje e o bom dia que teremos amanhã, porque sabemos que o Senhor só nos dá dias de crescimento espiritual. Senhor, obrigada pelo ar que respiramos e que aprendemos a valorizar por conta de um vírus invisível. Senhor, obrigada pela oportunidade de sentir falta de estar junto das pessoas e da natureza, porque descobrimos o quanto isso é necessário em nosso mundo. Senhor,
gratos pela chance de fazer algo de bom para alguém, por nossos pensamentos, nossas ações e nossos sentimentos. Senhor, agradecidos por podermos refletir nas palavras de Jesus, nosso mestre e modelo, buscando colocar a sua mensagem em prática em nossas vidas. Senhor, estamos sempre gratos por estar em nossas vidas. Que assim seja. Saudamos a todos nesta sequência de rogativas. Através da prece, podemos louvar, pedir e agradecer. Estamos solicitando, peçamos com fé, fervor e sinceridade pelos governantes de todas as nações, para que cumpram o papel que lhes foi outorgado pelos cidadãos, trabalhando com determinação e honestidade, cumprindo com seus deveres responsavelmente, a fim de promoverem o progresso, a paz e a harmonia em todos os sentidos. Pelo Brasil, como integrantes deste amado país, vos rogamos por todos os segmentos dessa nação abençoada, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nascemos aqui para realizar os aprendizados necessários à nossa evolução espiritual, que possamos nos unir cada vez mais junto aos ideais do bem, do amor e da fraternidade. Precisamos superar todos os desafios surgidos e seguirmos adiante na senda do progresso, da justiça social, do respeito aos direitos e ao cumprimento dos deveres que devem nortear o comportamento de todas as classes sociais, independentes da cor, do sexo, do credo, do nível cultural, e assim por diante. E sempre inspirados nos elevados ensinos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Roguemos pelos líderes religiosos que, envoltos nas luzes divinas, favoreçam aos seus seguidores a disseminação dos elos de fraternidade, de solidariedade, seguindo amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, aplicando-o no exercício do verdadeiro sentido da caridade, conforme ensinou Jesus. Pelos enfermos e trabalhadores da área da saúde, que eles se sintam fortalecidos, confiantes no seu próprio restabelecimento, os enfermos, fazendo a sua parte, nutrindo a fé e confiança nos recursos celestiais, que procurem visualizar-se fortalecidos, restabelecendo-se física, mental e espiritualmente. Vale lembrar que as enfermidades nos propiciam ensejo, reflexão e uma aproximação maior das ações divinas que nos trazem a cura verdadeira. Pelos caminhos da dor e do silêncio, suplicamos ao Pai Celestial, estendei suas bênçãos, os fluidos curadores sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores, incertezas. Fazei que a fé e a confiança brotem fortes em seus corações. Aliviai suas dores, dando-lhes calma e paz. Cura suas almas, Senhor, para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação, e acende a luz da esperança em seus corações e mentes, para que, sustentados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da conquista da felicidade e do bem-estar. É a senda que nos conduz a vós, Senhor.
E os trabalhadores da área da saúde, que eles se encontram na linha de frente do socorro aos mais necessitados, da recuperação da saúde, que eles, na nobre missão que exercem, tenham sempre paciência, caridade e compaixão dos enfermos, que não lhes faltem o material, equipamentos, máscaras, medicamentos, higiene hospitalar, dentre outros, que precisam para realizar a sua delicada tarefa, a de salvar vidas, mas também a de se protegerem, mantendo-se sadios, estimulados e otimistas para a superação dos desafios surgidos. Pelos que passam por crises financeiras, que tenham o otimismo, a lucidez e a esperança, que sejam beneficiados pelo encaminhamento de soluções governamentais afora da solidariedade humana. Caros irmãos e irmãs, estamos num mundo de expiação e de provas, onde se evidencia nossa condição de espíritos imperfeitos, necessitando efetuarmos os aprendizados no campo do amor e da sabedoria. Na grande maioria, trazemos conosco muitas faltas cometidas no passado, em outras existências, e nesse sentido, pelo uso indevido do livre-arbítrio, com erros e acertos, por vezes até com a repetição de equívocos na atual existência. Então, permite-nos, ó Pai Celestial, Jesus, nosso Mestre e Senhor, Espíritos bondosos, instrumentos do bem, do amor e da fraternidade, concede-nos, Senhor, mais uma vez, súplices e reconhecidos, recordar que somos todos necessitados da vossa luz, do vosso amor e da vossa misericórdia, ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso dizemos com o Mestre Jesus: Pai nosso que estás nos céus, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Jesus, Mestre amado, dai-nos, Senhor, a tua luz, a tua paz hoje. Que essa reunião, Senhor, tenha muita harmonia, que nós consigamos, Senhor, resolver tudo o que estamos dispostos a fazer. Abençoa cada um de nós, nossos familiares e toda a família SEC. Também, Senhor, derrama muita luz sobre todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão necessitando de ajuda, que estão necessitando de paz, que elas tenham, Senhor, fé que um futuro melhor virá. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua luz, hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Amigo Jesus, nesse dia de Evangelho, gostaríamos de agradecer pela nossa família, incluindo os amigos, que muitas vezes são como famílias ligadas pelo afeto. Somos gratos pela família que podemos construir aqui na Terra, que nos ajuda na caminhada e na experiência do amor. Mas pedimos àqueles que se encontram em conflito nos seus lares, dai-lhes a serenidade e sabedoria de conduzir com amor e tolerância, perdão e carinho. Sendo nossa primeira socialização aqui na Terra, a família é nosso lar, é uma parcela da sociedade. Pedimos por essa sociedade maior, nossa sociedade brasileira, que se encontra muitas vezes em pessimismo, orgulho e mágoa. Abranda nosso coração, nos fortalece nesses momentos conflituosos. Para finalizar, envia nosso grande abraço de amor e saudade aos desencarnados, nossos familiares, amigos, conhecidos nessa encarnação ou em outras. Que nosso amor chegue aos seus corações e, em especial, acolhe em paz e alívio aos suicidas. Tanto sofrimento os levou a escolher a porta do suicídio como única saída para a dor que os encontrava. Que nesse momento eles possam sentir o alívio da nossa prece, o amor dos seus entes queridos e a misericórdia divina.
Abraça-nos e paz, que assim seja. Mensagem do livro O Médico Jesus. O poder da vontade. Não ouvideis que basicamente toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Bezerra de Menezes. Não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do nosso organismo contra várias doenças. O seu abatimento espiritual repercute em cada célula do seu corpo. Compare o seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo há sempre uma saída. Sempre haverá uma solução. Deus não quer ver você derrotado. Ainda que as experiências difíceis sejam por várias vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória. E as dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, você provavelmente não sairá do mesmo lugar. Viveria na ignorância do próprio poder. A doença veio lhe trazer um aperfeiçoamento em todos os níveis da sua vida. Você é forte, vigoroso. A saúde é o seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas, sobretudo, com a força divina de Deus, que soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: "Queres ficar curado?" Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Conscientemente, a maioria dos enfermos deseja se curar. Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas através das quais obtêm alguma vantagem da situação. Será que o inconsciente adoecemos para chamar a atenção de alguém, para punir determinada pessoa, para não enfrentar certas situações que nos desagradam? Ouçamos com atenção a pergunta de Cristo: queres ficar curado? Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém, para punir determinada pessoa, para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Boa noite, amigos de Evangelho, amigos de Centro Espírita. Hoje no livro Médico Jesus, o texto O Poder da Vontade vai nos convidar a algumas reflexões muito importantes sobre as coisas que nos machucam, nos doem, as coisas pelas quais geralmente reclamamos bastante e a nossa vontade, a nossa real vontade de mudar alguma situação. Ele inicia falando da nossa sensação de impotência, quando a gente pensa nas coisas que a gente tem que enfrentar, nas batalhas que a gente tem que vencer, nas doenças que a gente trouxe ou que a gente desenvolveu durante essa encarnação e na repercussão negativa que isso gera quando a gente não consegue vencer algumas dessas batalhas no momento. E aí, no decorrer do texto, até o final dele, ele vai pedir para que realmente façamos uma reflexão profunda sobre o quanto esses adoecimentos, que são geralmente as nossas maiores dores, elas não fazem parte da gente
e o quanto realmente a gente tem vontade de curar de alguma maneira essas dores. Muito provavelmente ele traz ao final do texto a reflexão de que inconscientemente a gente pode adoecer para chamar a atenção de alguém. A gente pode adoecer para punir determinada pessoa. A gente tem que pensar o quanto realmente essa situação é desagradável, a ponto de colocarmos nossa vontade em reorganizar organicamente, psiquicamente, ou organizar de maneira afetuosa, em relações afetivas, aquilo que nos magoa. Eu lembro de refletir algumas vezes dentro de processos terapêuticos na área da psicologia, o quanto muitas vezes aquele adoecimento faz parte daquele ser, daquela subjetividade, daquele sujeito, e o quanto muitas outras vezes, apesar de semana após semana ele se maldizer daquelas dores emocionais, aquelas dores emocionais trazem ganhos e benefícios enormes para aquela pessoa, a ponto dela não conseguir se curar, entre aspas, curar de uma maneira mais simples da fala. A cura vem através da nossa vontade. Então, o primeiro passo para se curar de algo que nos machuca é a vontade. E aí, no último parágrafo, ele vai trazer a lembrança de quando Jesus costumava encontrar enfermos, ele sempre perguntava: queres ficar curado? Então, a vontade, o poder que a vontade tem, ele é enorme, a ponto de fazer com que busquemos e consigamos ajustar o que precisa ser ajustado na nossa vida. Mas realmente a gente quer essa cura, esse reajuste? Realmente a gente está pronto para abrir mão de todos os benefícios que alguns processos dolorosos também trazem a gente? O texto termina com uma reflexão, e é com uma reflexão também que a gente encerra esse comentário. Nos questionemos, nos perguntemos que ganhos a gente tem com todas as coisas que a gente reclama, que ganhos a gente tem com todas as situações que são difíceis para a gente, a ponto de muitas vezes ficarmos nela, permanecermos nela sem conseguir sair, mesmo que isso nos faça algum mal. Boa noite, queridos irmãos. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Item 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta: todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento,
não tendo nenhuma outra coisa. Eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna a sua posição mais humilhante, porque veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que se espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação destes princípios nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, senão quereis ser obrigado a descer. Procurai o contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e de tê-la ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples, aos humildes que se inclinam diante dele. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é à incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer,
tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Item 10. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? É fora de toda dúvida que eu poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias as criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isto se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Se tivéssemos a capacidade de, por instantes, numa atitude de interiorização, mergulhar na essência da alma do planeta Terra e experienciar cada reação exposta nos infinitos acontecimentos da natureza, desde as mais simples substâncias ao expoente máximo evolutivo, talvez encontrássemos as respostas que responderiam nossas indagações sobre a vida. Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? Muitas são as indagações. É inegável que, ao observarmos a caminhada histórica humana na Terra, desde os primeiros homens até nossos dias, constatamos uma evolução. Não mais um corpo rústico. Conquistamos a harmonia nos traços físicos e continuamos em processo de transformação. Nossas necessidades quanto à alimentação, vestimenta, moradia e sociabilidade também modificaram-se. Vencemos a ignorância intelectual e nossas atenções já se dirigem ao espaço sideral. Todas essas conquistas têm uma importância, mas não de hoje. Sentimos nós que uma fronteira além da matéria nos apresenta um horizonte mais amplo, onde infinitas possibilidades iluminam nosso eu verdadeiro. Então já sabemos que não somos este corpo físico, nós o habitamos. O entendimento dessa realidade nos diz que somos parte de algo maior,
onde a harmonia e o equilíbrio são fontes de inesgotáveis graças. Ser parte de algo não nos torna melhor ou maior, e ter essa consciência é humildade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Cada vez que paramos e mergulhamos na essência do nosso eu, que adentramos na intimidade do planeta que habitamos, que nos permitimos vislumbrar essa fronteira além da matéria, conquistamos passo a passo as verdades que responderão às nossas indagações. É uma conquista nossa, ao mesmo tempo que é uma bênção ofertada por um poder maior que rege esta realidade. Compreender e aceitar a realidade em que estamos inseridos não nos faz maior ou menor. Simplesmente nos faz conscientes da verdade que habitamos. Então vemos que o verme que revolve a terra contribui para a sua fertilidade, e isso é vida. O inseto que de flor em flor alimentar-se também espalha vida, fertilizando cada uma delas. Os pássaros, os animais marinhos e terrestres, os ventos, as águas, a luz solar, tudo faz parte dessa unidade e cada um tem lugar no contexto geral. Nós também temos nossa parte, nosso lugar. Nós também somos vida. E para ter essa clareza, basta apenas ser pobre de espírito. Senhor Jesus, finalizando o nosso Evangelho de hoje, o nosso coração é todo gratidão por estes momentos tão nobres, de tanta energia e tão fortalecedores, este verdadeiro banquete. E para finalizar este momento, coroado de luz, pedimos as tuas bênçãos, olhando para essas águas que se encontram ao nosso redor. Não somente as que estão aqui neste recipiente, mas as que estão em todos os ambientes da nossa casa, extensivo também aos ambientes diversos, onde as águas brilham e auxiliam e nos alimentam. Que a tua luz, abraçando este momento e estas águas, possam colocar nelas o que nós necessitamos, cada um de nós. E por fim, abraçados a ti, Senhor, e aos benfeitores espirituais, nos despedimos nesse instante, deste momento, que finalizaremos com a mensagem final do livro Minutos de Sabedoria. Cuidando da natureza, olhando para ela e cuidando dos animais. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Do livro Minutos de Sabedoria, item 36. Não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade de raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não os lhe imponha trabalho demais, alimente-os, trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que depende de você, o mesmo que você gostaria de receber
dos anjos do bem. Muita paz a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.